Chegou pessoal, novidade na área, chegou aquela função que a gente estava esperando há muito tempo. Você precisa calcular dias úteis no Power BI? Agora está muito simples, fica aí que depois da vinheta você vai se impressionar com mais essa novidade da Microsoft para o Power BI para você. Fala meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam mais uma vez muito bem-vindos a mais esta aula. Quem fala com vocês é Clédio Nascimento, do canal Ninja do Excel e do blog ninjadoexcel.com.br. Essas duas plataformas pertencem ao Grupo Ninja. E na aula de hoje eu estou te trazendo uma novidade. Este mês de julho, a Microsoft lançou uma atualização, uma nova função aqui para o Power BI. E qual que é essa atualização? Uma nova função, uma função que calcula dias úteis. Se você não sabia fazer, ou se você sabia, você é um gênio. Dava um maior trabalho de calcular dias úteis no Power BI. Então se você já sabia, você vai gostar demais. E se você não sabia, eu te falo, nem vai tentar aprender de outro jeito não. Porque você vai ver que pode ser legal para quem está aprendendo e tudo mais, mas é difícil. Aqui não, aqui vai ficar fácil. Eu trouxe um exemplo muito simples para que você possa entender. Eu tenho aqui duas tabelas, deixa eu clicar aqui na guia de dados. Duas tabelas, ó. Uma com os pedidos, então eu tenho um pedido, 15 pedidos. A data da saída e a data da entrega. Eu quero calcular quantos dias úteis vão demorar cada pedido. Mas para isso eu vou precisar também de uma tabela de feriados. E aqui eu tenho uma tabela com os feriados nacionais de 2022, tá bom? Feriados nacionais de 2022. Então tenha em mente isso. Se tiver ponto facultativo, se tiver algum dia que não é útil, você deve alimentar nessa tabelinha aqui. E depois tem um segredinho que eu vou te contar dessa tabela também. Fica aí até o final que você vai gostar desse segredo para que você possa atingir seus objetivos. Então vamos lá. Eu vou fazer criando novas colunas. Eu sei que o ideal não é criar novas colunas e tudo mais, mas aqui é aula, pessoal. Aqui é para fazer você entender o processo. Então aqui vale, beleza? E claro, se qualquer projeto eu precisar criar novas colunas, eu crio, se eu precisar. Agora, se eu tiver como evitar de criar novas colunas, eu vou evitar. Nesse caso aqui, como é aula, venha comigo que você vai ver agora. Olha só, eu tenho aqui um pedido que saiu no dia 14 e ele vai chegar no dia 28, ou pelo menos é a previsão. Quantos dias de diferença? Aqui a gente já consegue notar que são 14 dias de diferença, ó, 28 por 14, 14. Eu vou calcular isso aqui, sem analisar dias úteis e tudo mais, só para que você consiga acompanhar o processo. Então eu vou clicar aqui em nova coluna. Nessa nova coluna eu vou dar o nome de dias de diferença, ajustar aqui. Vou usar uma função que a gente tem aula dela aqui, inclusive a gente lançou aula recentemente, tá? A função dateDiff, que pede a data inicial, que é a data da saída, né, a menor data. A data final, que é a data maior, que é a data da entrega. Por fim, eu quero essa diferença em dias, por isso eu vou digitar day. Quando eu pressionar a tecla Enter, agora ele vai calcular para mim a diferença entre essas datas. E aí você consegue ver que se um pedido sai dia 14 e chega no dia 28, ele demora 14 dias. Só que aí não está levando em conta se são dias úteis ou não. Só que a gente tem que levar em conta, agora sim a gente vai levar em conta, que existem entre essas duas datas finais de semana. Portanto, vamos colocar o calendário aqui na tela, veja que existem os finais de semana. E nesse caso, nós não vamos trabalhar dia 8, que é sábado, dia 15, que é sábado, dia 16. Então aí já a gente tem 2 dias de diferença. Só que para chegar ao dia 28, nós temos também dia 22 e 23. Então nós temos 4 dias aí de diferença entre essas duas datas. Só o que a gente tem que levar em conta é que existem finais de semana entre essas duas datas. E normalmente, pelo menos de modo geral, não se trabalha nos finais de semana, né? Não são considerados dias úteis, não é que não se trabalha, né? Não são considerados dias úteis para muitos segmentos, tá? Se o seu considera, calma que a gente tem solução, vou te mostrar aqui. Mas vamos lá, de modo geral, sábado e domingo não são considerados dias úteis. E é isso que a gente vai ver. Eu vou criar uma nova medida, dando o nome de dias úteis 1, vou usar a função, e essa é a novidade, olha só a função é a Network Days. A função Network Days, ela calcula, retorna o número de dias úteis inteiros entre duas datas, inclusive usando parâmetros para indicar quais e quantos dias são os fins de semana. Dias de final de semana e quaisquer dias especificados como feriados não são considerados dias úteis. Então, ele, via de regra, não vai colocar sábado e domingo, mas calma aí que a gente pode mudar isso aí, e feriado que a gente informar. Nesse primeiro momento, vamos levar em conta só os finais de semana sem os feriados. Então, o que ela pede aqui pra gente? Deixa eu abrir a função. Ela vai pedir, opa, deixa eu abrir novamente e retornar aqui em cima, data inicial, que é a primeira data, no caso, a data de saída. Olha só, data de saída, vírgula, data final, que é a data de entrega, quando o pedido vai chegar,
E se eu finalizar isso aqui agora, olha só, eu tenho até dois argumentos mais, só que eles estão entre colchetes, que eles são opcionais. Nesse momento eu não vou colocar nenhum deles, vou simplesmente fechar o parênteses e pressionar Enter. Dias de diferença entre as duas datas são 14 dias. Dias úteis de diferença entre essas duas datas são 11 dias úteis. Então aí a gente já vê uma diferença bem interessante entre essas informações. Olha aqui, ó. Aqui eram 9 dias, ficaram 6 dias. Bom, tudo de acordo com relação ao final de semana. Por quê? Porque se você não coloca a informação no final de semana, ele vai considerar uma tabelinha que nesse momento ainda não aparece pra gente aqui no Power BI. Mas eu vou te levar lá pro Excel, porque essa função é muito similar a uma que tem lá no Excel e o Excel mostra a lista pra gente. Estamos aqui no nosso querido Excel, inclusive se você quiser curso de Excel, você tem aqui, o link está na descrição, curso de Excel, de Power BI, de PowerPoint, de Word, de VBA, o link está aqui. Lá você vai ter todos esses cursos, inclusive todos com material para você baixar e acompanhar juntamente com o professor, suporte às suas dúvidas e certificação ninja do Excel. Então assim, não perca tempo, clique agora no link da descrição, vai lá, faça sua matrícula, vem fazer parte desse time, onde você vai dar um upgrade na sua carreira. Então cursos de Excel, de Power BI, de Word, de planilhas Google, enfim, tem uma série de cursos lá. Olha só, aqui no Excel a função é a função dia, trabalho total INTL. Que eu vou pular os dois primeiros argumentos e vou te mostrar isso aqui. O que é isso aqui? Isso aqui são os finais de semana. Se você não coloca nada, ele vai considerar sábado e domingo, que é o padrão. Tanto lá no Power BI quanto aqui no Excel. Só que você pode modificar. Ah, de repente eu só não trabalho sábado, mas eu trabalho todos os outros dias. Então você vai procurar a opção somente sábado. E aí ele vai considerar domingo como dia de trabalho normal. E isso vai fazer diferença no seu cálculo. Ah, por acaso eu só não trabalho domingo, trabalho todos os outros dias. Procure a opção domingo, tá aqui. Então nesse momento eu te dou uma dica de, na dúvida, vem aqui no Excel e escolher a opção, ou melhor, veja a numeração, que é a mesma numeração lá pro Power BI. Pelo menos hoje, tá? Se depois mudar, quando aparecer lá, aí você vai analisar as opções. Mas hoje as opções são exatamente as mesmas. Ah, eu trabalho sábado, só não trabalho domingo e segunda. Vem aqui e escolhe a opção 2. Então aqui é só para te mostrar as opções que você tem. Vamos voltar para o Power BI e vamos dar continuidade ao que a gente vem fazendo. Voltando aqui para o nosso Power BI, olha só, como eu te falei, eu vou digitar o número 1, mas não precisaria, porque o número 1 é o primeiro. Então se eu não colocar nada, ele já vai identificar esse primeiro. Colocando o número 1, estou informando para ele, só ratificando, né, porque ele já sabia que era sábado e domingo, que é o padrão. Pressionando Enter, nada vai mudar. Beleza, eu vou criar mais uma coluna, só para mostrar uma diferença quando eu levar em conta os feriados. Ó, nova coluna, vou lá onde dias úteis 02, vou chamar a função Network Days, vou chamar a data, a saída, vírgula, opa, apagar isso aqui, data de entrega, vou colocar o número 1, que são os finais de semana, e agora é o seguinte, eu preciso chamar a minha tabela de feriados. Aqui ele fala só férias, mas são feriados. A minha tabela é essa aqui, feriados nacionais, então eu vou colocar aqui, ó, feriados nacionais para o ano de 2022. Muito bem, fecho isso aqui e eu vou pressionar Enter, só que nesse primeiro momento nós vamos encontrar um erro. E já vou te explicar o porquê desse erro e a gente vai corrigir isso, que vai ficar bem interessante. Olha só, dei Enter e vai dar esse erro aqui, ó. Uma expressão de tabela contém mais de uma coluna especificada na chamada função Network Days. Não há suporte para isso. O que acontece? Pelo menos nesse momento da gravação do vídeo, a função Network Days funciona você chamando uma tabela, mas essa tabela tem que ter somente uma coluna. Então eu posso usar sim alguma função que me retorne somente uma tabela, mas eu não vou fazer isso nesse momento. Eu poderia, mas eu não vou complicar mais. Eu vou fazer o seguinte, eu tenho aqui dia da semana, eu vou excluir essa coluna, botão direito excluir. E eu tenho também aqui o motivo do feriado, tá? Eu tenho aqui o motivo do feriado. Dia 1º do 1 de 2022 é a confraternização universal, né? Tenho aqui, por exemplo, o dia 7 do 9, que é a independência. Então tudo isso aqui eu vou levar em conta para retirar. Então assim, isso aqui serve somente de auxílio para a gente, mas não serve para cálculos do Power BI. Então a gente vai retirar. Só que antes de retirar, antes de fazer esse cálculo aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar aqui e vou simplesmente retirá-la só para mostrar aonde que a gente vai ver a diferença dessa data. Aqui, ó, nesse produto 12. Olha o produto 12. Você sai no dia 16 e deve chegar no dia 10. Ele deve demorar 25 dias corridos e 19 dias úteis. Só que se você observar, existe o dia 7 de setembro, que é o dia da independência. Então, nesse caso, como não é dia útil, ele deve acrescentar um dia aqui e retornar dia 20. É isso que vai acontecer agora, quando eu chamar a minha feriados nacionais para o ano de 2022, que vai dar erro, mas quando eu vir aqui e excluir essa coluna, vou botão direito, excluir, olha só, como ela só tem uma coluna agora nessa tabela, vai funcionar. Quando eu vir aqui,
Então veja só, aqui o produto 12, agora nós temos 18 dias úteis. Tínhamos 19 ainda há pouco, só que entrou no cálculo aqui essa data, 7/9. Então a gente perdeu um dia útil ali entre essas duas datas. Então é simples dessa forma para que você consiga utilizar essa função Network Days para calcular dias úteis no Power BI. Então espero que você tenha gostado dessa aula. Se você gostou, não deixe de inscrever-se no canal, tocar no sininho para ser notificado quando nós sairmos aula nova, curtir o conteúdo, comentar e compartilhar. Pessoal, compartilha, ajuda a gente, compartilha com um monte de gente que você conhece, porque é novidade, muita gente precisa. Tem muita gente que faz uma gambiarra danada para chegar nesse resultado. E agora ficou simples, fácil e objetivo. Então é isso aí, nos siga nas redes sociais, vamos nessa, forte abraço e até o próximo vídeo.